Esse é o vídeo que vai resolver todos os seus problemas, porque afinal de contas, quando tudo está resolvido, a gente fica em paz. Saudações, Leandro Zen. Esse vai ser o papo de hoje. Papos além, papos além. Somos um exército de um homem só, no difícil exercício de viver em paz. Será que existem momentos de paz durante as nossas batalhas na vida? E as batalhas piores, aquelas entre pessoas, entre países, parece que às vezes na história existem longos momentos de paz. Mas se você olhar bem de perto, existe sempre uma tensão, a sementinha de tensão dentro de cada pessoa, e com o vai e vem das coisas da vida, do cotidiano, aquela sementinha cresce, e cresce rápido. Quando existe um estopim, aquilo detona como uma bomba nuclear. Tem um Reels que passa bastante no Instagram, como se fosse um canal de TV antigo, né? E pedem para um monge se ele é feliz. Monge budista, zen budista, você é feliz? E ele responde que isso é uma pergunta difícil. A gente não busca felicidade, a gente busca paz. E a paz, ela não vai ser encontrada no dia em que tudo estiver em paz, aqui no mundo, aqui fora, ou mesmo no nosso próprio organismo. Sabe, o nosso organismo ele está sempre se transformando, e daqui a pouco ele envelhece, adoece e morre. E na própria fase de crescimento já existe tanta atribulação, então não existe exatamente paz, no sentido, está tudo calmo, tranquilo, como os lençóis maranhenses. Existe sempre algum movimento, alguma incomodação, não é assim? Quando somos crianças, temos problemas de crianças, adolescentes, problemas de adolescentes. Depois vem a crise de meia-idade, o envelhecimento, a doença. Então parece que todas as fases da vida não estão realmente favoráveis a nos entregar paz. Muito menos o cenário social mundial. Parece que ele não está disposto a baixar a guarda e ficar em paz. Estamos sempre a um passo de tudo ir pelos ares. Então, exercício difícil esse de viver em paz. Tem outro jeito de viver em paz? Aqui entra a cultura zen, carinhosamente como eu chamo de a filosofia não dualista. Cultura zen. Esta outra forma de viver. Mas vamos entender o que é dualidade, dualismo, bem e mal, guerra e paz, duas forças antagônicas. Isso, de certa forma, é compreensível que o mundo seja assim, até certo ponto. As leis do mundo, os humores da humanidade, né? Às vezes estamos prazerosamente relaxados e logo isso se transforma numa incomodação tensa, como um cão latindo na hora do vídeo, não é? São tantos problemas que acontecem o tempo todo. E paz não significa resolvê-los. Não é um gráfico matemático. Imagine um videogame das antigas. Aquelas fases, todas muito parecidas e infinitas. Parecia que não tinha fim. Tipo Enduro, né? Quem já jogou. Trocam as estações e o carrinho continua na pista. Não, parece que não tem fim. É assim que a vida é.
E você não vai encontrar a paz girando infinitamente nas fases deste jogo da vida. Elas estão sempre aí, tendo que ser resolvidas, vividas, dançadas, musicalizadas, poetizadas, ou enfrentadas como uma grande luta. Venci a semana, venci o mês, venci mais um dia, matei mais um leão. Cada um interpreta de um jeito diferente. Percebe que tem diferença de percepção de como se vive a vida para um matador de leões e para um poeta. O poeta parece que está mais perto daquilo que podemos chamar paz, porque a vida dele continua a mesma bizarrice. Às vezes ele mergulha ainda mais nos problemas, principalmente os financeiros, porque ele não trabalha, ele só faz poesia, não é? Então, como é que ele está mais em paz? Ou, digamos assim, feliz, realizado? Mas o poeta continua chorando. E ele chora muito bem. Ele chora tão bem que a gente consegue chorar junto com ele quando ele poetiza. Já o matador de leões também chora, sofre, enfrenta a vida. E a gente, às vezes, a gente curte, torce por ele, porque a gente se identifica, né? Mas existe alguma diferença de qualidade na vida vivida por essas duas formas de ver o mundo, que na verdade uma é a lapidação da outra. O poeta parece que está entrando para o mundo do não dualismo. Não existe mais guerra e paz. Vamos dar um passo a mais. Vamos falar do meditador. O meditador é tipo um poeta que não faz mais poesias. E adivinha só, é claro que nós, seres humanos, cada um de nós, nós temos essas qualidades em nós. Né? Nós podemos batalhar, nós podemos poetizar, podemos meditar. Porque existe dentro de nós a paz. E o cachorro lá fora não para de latir. Que a paz esteja com você, doguinho. Existe dentro de nós a paz. Algumas escolas de filosofia não dualista chamam este departamento interior de Espírito Santo. A parte de nós que não se desconectou de Deus, que tem plena ciência, consciência da natureza divina de si mesmo. Ou seja, este Deus não dualista, ele é o todo, ele não se divide, ele é único, uno, abrangente, universal. Ele não tem problemas, né? Ele já está realizado. Ele não vê as formas do mundo como problemas, apenas como manifestações agradáveis. Porque o agradável e o desagradável, ele apenas vê as manifestações do mundo e não são manifestações para ele agradáveis ou desagradáveis. Porque agradável e desagradável são conceitos que começam a surgir no departamento humano da mente, né? Naquilo que não é Espírito Santo, mas naquilo que é espírito humano, normal, do dia a dia, da vida da gente, né? A grosso modo, a maior parte da nossa cabeça é voltada para o mundo aqui fora, das formas, das experiências agradáveis ou não. E uma pequena parte da nossa mente, vamos dizer assim, ainda se lembra muito bem de que isso aqui, tudo, é só uma grande fase de video life, de videogame, de game life, videogame life, video life game, de fases infinitas que servem para te ajudar, na verdade, a entender aonde está realmente o truque da vida infinita, que muitos games têm também, né? Que, na verdade,
É uma senha, um código secreto. Eu estou divagando aqui, mas existe dentro de nós uma senha secreta que nos torna em paz para sempre, na qualidade divina. Descanso na paz de Deus. Isso parece frase para um túmulo, mas bem pode ser uma frase para a vida, para todos os dias vividos. Descanso na paz de Deus. Tento encontrar este código secreto que está dentro de mim. Isso é um exercício, claro, diário. Daí então que a vida se faz esse infinito jogo. Parece que é um reflexo da nossa própria mente perdida, sonhando. Dizem, né, que este mundo é um sonho, que a mente humana está sonhando este mundo, estes problemas. E todos os conflitos externos do mundo, da sociedade, na verdade, existem antes dentro da própria mente de cada um de nós, que se traduzem em palavrinhas muito básicas: inveja, comparação, ciúme, raiva. E todas essas experiências desagradáveis, elas surgem exatamente porque a gente esqueceu da nossa parte Espírito Santística. A gente esqueceu a senha de ser imortal e pacífico. Porque no caso deste jogo, se você se torna imortal, você não vai continuar saindo por aí matando inimigos, como nos games, né? O que acontece, na verdade, é que tudo se revela em paz. Mesmo as loucuragens que vão continuar a acontecer, mesmo a vida que vai continuar te levando à morte, mesmo isso, você vai observar, experimentar em paz. Tudo que está te tirando desta paz é o departamento humano da sua mente. Por isso a meditação. Por isso o poeta parece estar mais em paz. Parece que ele pula no coração e volta para a mente como se fossem camas elásticas. Aí que está. Dentro de nós temos a mente normal, humana, que batalha todo dia, mata um leão por dia para vencer. Num território onde ninguém nunca vence. Porque é um jogo de espelhos de batalhadores. E disso se tem orgulho, a mente tem muito orgulho de ser assim. Então ela continua. Lá pelas tantas, acontece uma loucura, de alguma forma, e nasce um que outro poeta, artista. Não militante, não, porque o militante ainda está naquele time de batalhadores, né? Alguém mais sensível, alguém com um olhar sobre o mundo, sobre a vida, alguém que tem um clima, uma vibe gostosa de estar junto, né? E ele traz interpretações diferentes, mais profundas, está pulando no trampolim do coração, e daí a pouco ele está saindo deste mundo de dualismo, de batalha, de nós contra eles, eu contra o mundo, está percebendo as coisas de outra maneira, às vezes bate e volta, né? Como um ping-pong realmente, mas às vezes você fica nessa vibe profunda e percebe: oh, estou em paz. Sim, eu sei que está acontecendo todo esse tumulto ali, sim, mas eu consigo compreender que é natural. Ora bolas, dentro da cabeça da gente existe tanta bobagem, tanta ilusão, que é natural que o mundo seja assim. Eu me sinto em paz com isso. A paz não faz com que a tristeza e a alegria deixem de dançar. Elas vão continuar dançando. A vida vai continuar sendo essa dança de altos e baixos, inclusive para quem poetiza e para quem medita, vão continuar a ver. Mas existe uma qualidade diferente de se conviver com os leões da vida,
quando você entra em contato com o seu Espírito Santo, a sua cidadezinha interior, a sua mente ainda conectada com Deus, né? Com aquele que não se divide, que não tem por que se realizar porque já é. É um pouco abstrato, por isso existe a fase da poesia intermediária. Mas sim, há caminhos totalmente racionais de se chegar a esta conclusão. Mas o interessante é que haja a experiência. E a experiência é justamente o apaziguar esta mente humana de loucuras, de ganâncias. E daí então o departamento da meditação se revela. Então você se equilibra interiormente. E este equilíbrio é o código secreto da paz. Vamos entender isso num modelo prático? Está se discutindo bastante sobre a escala 6x1. Eu mesmo já trabalhei 6x1 durante muitos anos. E os políticos estão tentando resolver esse problema e as pessoas estão continuando a trabalhar, a resolver seus problemas 6x1, 7x0, 8x0 se pudessem. Na verdade, isso ainda é uma jogatina toda dualista, não vai ter fim. Não seria melhor resolvido se a gente entendesse que a gente está consumindo demais coisas estúpidas, coisas inúteis, consequentemente produzindo demais coisas estúpidas? E por essa tentativa alucinada de jamais entrar em contato com o coração, com o ser, a gente continua neste circo de batalhas, como num acordo inconsciente. Então este olhar para dentro está se fazendo cada vez mais urgente. Grato pela sua atenção, até o próximo vídeo.